Olá, meu nome é Sebastião Ramos Furtado, sou estudante de Teologia da Unicesumar. Estou gravando esse vídeo, ele faz parte de um trabalho que estou fazendo para a matéria de pregações e práticas ministeriais. O meu RA na universidade ele é 195-382-55. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está aqui no livro de Mateus, no capítulo 12, do verso 1 ao 8, onde ele fala assim: Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pela seara, e estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: Olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Mas Jesus lhes disse: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer nem a ele e nem os que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes do templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Quando a fome é satisfeita, o sacrifício não é necessário. Eu gostaria de tratar de um assunto muito pertinente para os dias atuais. Quando a fome é saciada, o sacrifício ele não é mais necessário. E a partir desse título, eu quero chamar a sua atenção para um tema específico. A misericórdia, ela não exige sacrifícios. O mundo está passando por guerras, existem crianças morrendo na África, na Venezuela e tantos outros países. A fome, ela pode levar à desnutrição e à morte. Jesus, ele era sensível ao que passava à sua volta, tanto com seus discípulos como com outras pessoas. Por isso ele intervinha fazendo milagres, perdoando pecados e libertando. O Evangelho segundo Mateus é um dos 4 evangelhos e é o primeiro do Novo Testamento. Este evangelho é um relato da vida, morte e ressurreição de Jesus. Ele detalha a história da sua genealogia até a grande comissão. Vemos aqui uma questão sendo colocada a Jesus. Em Mateus 12:1, o texto fala que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. O sábado tinha um significado para os judeus, mas o que eles não percebiam é com quem eles estavam falando e qual era o seu propósito. Seus corações estavam endurecidos
e os seus olhos não podiam ver. Estavam preocupados em guardar a lei cerimonial e esqueciam que a misericórdia de Deus está acima dessa lei. Quando Jesus responde aos fariseus, ele nos traz duas ilustrações. A primeira, que ele nos traz a lembrança, é a passagem onde Davi e os que estavam com ele comeram os pães da proposição. E isso era lícito apenas aos sacerdotes. Jesus os levava a refletir que para Deus era mais importante saciar a fome do seu servo Davi e os que estavam com ele do que cumprir a regra pela regra. Muitas vezes somos colocados em situações que temos que optar entre cumprir o ritual pelo ritual ou não cumprir para atender às nossas próprias necessidades e também daqueles que estão próximos de nós, precisando de nosso cuidado para continuar a sua jornada. Muitas vezes cumprimos um ritual apenas para satisfazer o nosso ego, para nos sentirmos confortáveis e aceitos por nossa própria consciência. E nos esquecemos que a vontade de Deus para as nossas vidas e aqueles que estão próximos de nós é fazer o oposto daquilo que nos agradaria, porque nos coloca na condição de completos dependentes da graça e a misericórdia de Deus. Deus sempre nos lembra que não podemos cumprir nenhuma lei se não estivermos no centro da sua vontade. Ele nos mostra o quanto somos dependentes dele e o quanto é maior que a nossa religiosidade vazia, que nos leva à igreja todos os dias. E esquecemos que o Evangelho não é apenas sobre Deus e eu, e sim sobre Deus e nós. Nós somos colocados o tempo todo na condição de servos, instrumentos de Deus, por onde Ele realiza a sua vontade. Não é por causa do nosso bom comportamento, ou por nos sentirmos capazes, justos e obedientes. Não é por isso que somos aceitos por Deus. Quando Jesus nos diz que no sábado os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa, deveríamos pensar que ao desobedecermos uma regra, se isso não for a vontade de Deus para nós, isso pode significar abrir mão de nossas crenças, daquilo que aprendemos com os nossos familiares, das tradições, os rituais, os falsos mestres, os nossos enganos, nossas ilusões, o nosso orgulho e as nossas máscaras. O sábado não tinha outra finalidade, segundo João Calvino, a não ser conformar o povo com a vontade de Deus. Cristo deseja que as nossas ações sejam pautadas na misericórdia. Cristo não espera de nós cumprimento supersticioso de um dia de semana. Ele deseja que o povo dele se reúna para observar a sua lei e o glorificando. Os judeus não estavam observando a vontade de Deus, mas simplesmente obedecendo uma regra de maneira carnal, sem reflexão e sem espiritualidade sincera. Não é o sacrifício que nos salva, mas Cristo que se sacrificou por nós. Cristo é o Senhor do sábado. Ele veio para cumprir a lei. Ele é o sacrifício
toda a lei cerimonial que apontava como sombra para a pessoa de Cristo perde o sentido. Cristo foi morto pelos nossos pecados, cumprindo a justiça de Deus, que nos diz que o salário do pecado é a morte. Cristo foi o sacrifício perfeito e nos trouxe a paz com Deus. Com Cristo, nossos pecados foram perdoados e assim, por meio de Cristo, temos acesso ao Pai e à vida eterna. Os inocentes são condenados quando nós esquecemos da misericórdia, quando nos voltamos apenas para nossos interesses carnais e nos esquecemos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando não nos importamos com a necessidade do outro e não buscamos a comunhão com Deus, que nos alimenta espiritualmente e nos conduz ao cumprimento da sua vontade, por amor e zelo da sua palavra. Cristo é o verdadeiro cumprimento do sábado. Ora, o sábado foi abolido com a vinda de Cristo. Fomos, pois, sepultados com Cristo, na sua morte pelo batismo. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também foi conosco. Nascemos de novo ao morrermos para o mundo. Por isso, nós andamos em novidade de vida. Somos ensinados durante toda a vida, e não apenas no sábado ou em outro dia qualquer, a buscarmos as coisas do alto, para que haja em nós um crescimento espiritual e a plenitude da vontade de Deus. Quando nos alimentamos do pão da vida, somos saciados e temos condições de obedecer sem sacrificar, pois Cristo habita em nós e o Espírito Santo nos capacita a ter uma vida santa. Que o nosso dia a dia e os nossos devocionais, possamos refletir sobre a maneira que temos servido a Deus. Se o buscamos com sinceridade de coração, sem hipocrisia, sem colocar os nossos interesses em primeiro lugar, e com isso vivendo uma vida de religiosidade supersticiosa e vazia, nos apegando a ideais e regras que, na verdade, apenas nos distanciam de fazer o que Cristo espera de nós. O que Cristo quer de nós é uma vida de serviço, de misericórdia, e não condenando inocentes a morrerem de fome, quando podemos lhes oferecer o pão da vida, o qual dizemos possuir. Passaremos a ser luz do mundo quando diariamente nos entregarmos à vontade de Deus, para que possamos levar a Cristo àqueles que não o conhecem verdadeiramente. Cristo é o nosso pão diário. Ele pode ser compartilhado com aqueles que precisam de cura. Aqueles que precisam de cura e salvação, os quais estão famintos e necessitados. Pois quando a fome é satisfeita pelo verdadeiro alimento que é Cristo, o pão da vida, verdadeiramente o sacrifício não é mais necessário. Que possamos ter um coração quebrantado e entender a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas. Com isso, eu encerro por aqui, agradecendo a Deus pela sua infinita bondade, por ter me colocado nesse momento a estar aqui e me capacitando, me dando discernimento para falar a sua palavra. E também quero agradecer a Unicesumar por ela ter me dado essa chance de estar aqui,
por acreditar em nós e por nos dar todo o apoio que precisamos para seguir em frente. É uma luta diária, mas temos pessoas preparadas, pessoas que nos ajudam, pessoas que nos mostram o caminho. Então eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez na minha vida e peço ao Senhor que continue olhando por nós e nos conduza para a nossa vitória.